Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós estamos aí com Biologia 2, certo? Estudaremos tecidos conjuntivos. Então, se você quiser me acompanhar, abra o livro de vocês aí na página 66, tá bom? Livro 2, de Biologia 2, na aula de número 8, tecidos conjuntivos, tá bom? Se vocês bem lembram, na aula passada, nós começamos a estudar a histologia, que é o estudo dos tecidos, a partir do estudo do tecido epitelial, certo? Então, é o primeiro tecido que a gente costuma estudar. Hoje, a gente vai começar a estudar um grupo de tecidos que é bem mais complexo do que o tecido epitelial, que é o grupo relativo aos tecidos conjuntivos, tá bom? Então, abre o livro aí, gente, na página 66, ok? E me acompanha na aula de hoje, tá bom? Então, nosso assunto hoje está lá na aula 8, beleza? Tecidos conjuntivos. Hoje nós vamos estudar os tecidos conjuntivos propriamente dito e vamos estudar um tipo de tecido conjuntivo especial, que é o tecido adiposo. Os demais tecidos, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido hematopoético e o próprio sangue, a gente vai estudar em aulas posteriores, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido adiposo. Tranquilo? Então me acompanha com o livro de vocês. Então pronto. Como eu disse na aula passada, nós já vínhamos estudando, né, no caso, a histologia, que é o estudo dos tecidos. A gente começou estudando tecido epitelial, foi? E hoje estudaremos tecido conjuntivo, ok? Para frente. Tecido conjuntivo. A primeira coisa que é importante que nós saibamos é que o tecido conjuntivo ele vai se originar a partir do mesênquima, ok? Professor, eu não lembro o que é o mesênquima. Beleza, eu vou lembrar para vocês. O mesênquima é um tecido, gente, que se origina a partir da mesoderme. A mesoderme é um folheto embrionário, certo? Então, o tecido conjuntivo ele vai se originar do mesênquima, que por sua vez se origina da mesoderme, ok? Então você pode até dizer que o tecido conjuntivo ele se forma a partir do folheto embrionário mesoderme, tranquilo? As várias células que nós encontramos no tecido conjuntivo, gente, são essas aqui, ó: fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, que também são chamados de células plasmáticas, e os linfócitos. Então a gente percebe que existe uma quantidade enorme de células que são encontradas no tecido conjuntivo. Só que eu faço uma observação. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente estudou tecido epitelial, eu disse o seguinte: no tecido epitelial, as células eram justapostas, eram todas unidas. Não era isso? Aqui no tecido conjuntivo, nós vamos ter uma pequena diferença. Apesar de nós termos muitas células diferentes, mas elas não estarão unidas, elas estarão de formas afastadas, separadas uma das outras. Beleza? Além disso, no tecido conjuntivo, nós temos, além de células afastadas uma das outras, uma grande quantidade de substância intercelular ou matriz extracelular, que também já é algo bem diferente daquilo que é encontrado no tecido epitelial. Lembra? No tecido epitelial, além de você ter células justapostas, unidas entre si, você tem pouca substância intercelular. No tecido conjuntivo, não. As células são afastadas com uma grande quantidade de substância intercelular, que você também pode chamar de matriz extracelular, ok? Gente, essa matriz extracelular é formada por dois componentes: proteínas fibrosas, as fibras, beleza? E a substância fundamental amorfa. Então, a matriz extracelular do tecido conjuntivo é formada por fibras proteicas, porque são formadas por proteínas, e por uma substância que a gente vai chamar de substância fundamental amorfa. Amorfa por quê? Porque ela não possui uma forma predominante, beleza? Quais são as fibras que nós podemos encontrar no tecido conjuntivo? Fibras colágenas, fibras elásticas ou fibras reticulares. São os três tipos de fibras que a gente pode encontrar
na matriz extracelular do tecido conjuntivo, ok? E a substância fundamental amorfa? A substância fundamental amorfa, gente, é um gel aquoso, certo? É uma espécie de substância possuindo um aspecto de gel, tranquilo? O que forma esse gel aquoso? O ácido hialurônico, beleza? Proteoglicanos. Professor, não sei o que é um proteoglicano. Proteoglicano, gente, são proteínas conjugadas com carboidratos, beleza? Por que o proteu aparece na frente? Porque a principal molécula dos proteoglicanos são as proteínas, tranquilo? E nós também temos na substância fundamental amorfa as glicoproteínas. O que são glicoproteínas? Glicoproteínas são proteínas conjugadas a carboidratos. Nesse caso, a principal parte da molécula são os carboidratos. Por isso que o glico vem na frente. Tranquilo? Então, o tecido conjuntivo é formado por fibras formadas por colágeno, fibras elásticas ou fibras reticulares e pela substância fundamental amorfa. Tranquilo? Olha só, aqui eu coloquei os tipos de tecido conjuntivo que nós temos, ok? O tecido conjuntivo mais conhecido é esse aqui, ó, o tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele que vai formar os nossos tendões, vai formar os nossos ligamentos, vai formar, por exemplo, a nossa derme, né, da pele. E nós temos os demais que eu circulei, né, com essa caixinha de texto vermelha, que são chamados de tecidos conjuntivos especiais. São eles o tecido adiposo, que a gente também vai ver nessa aula, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, tecido sanguíneo e o tecido hematopoiético, que nós vamos ver em aulas posteriores. Tranquilo? Para frente. Quais são as funções do tecido conjuntivo propriamente dito? Gente, o tecido conjuntivo propriamente dito pode ter função de sustentação e nutrição de tecidos avasculares, como é o caso do tecido epitelial. Lembra que eu disse que o tecido epitelial não possui vaso sanguíneo e, portanto, ele sempre cresce em cima ou acima de um tecido conjuntivo? Porque o tecido conjuntivo, por sua vez, vai apresentar vaso sanguíneo, portanto, fornecendo os nutrientes necessários para a sobrevivência do tecido epitelial. Então, o tecido conjuntivo é que vai dar suporte, nutrição, sustentação ao tecido epitelial. Então, você pode dizer que a primeira função do tecido conjuntivo propriamente dito é essa, sustentação e nutrição de tecidos avasculares. Por exemplo, na nossa pele, nós temos que o tecido epitelial da nossa pele é a epiderme. Como é que a epiderme ela se sustenta, ela se nutre, já que ela não possui vaso sanguíneo? Ela se nutre a partir da derme, que está logo abaixo. Por quê? Porque a derme é um tipo de tecido conjuntivo que já apresenta vasos sanguíneos. Então, a epiderme é nutrida por um tecido conjuntivo subjacente, justamente a derme. Tranquilo? Várias outras funções nós podemos citar para os tecidos conjuntivos propriamente dito. São encontrados abaixo do epitélio, como eu já disse, mas também em volta de vários outros órgãos, né, protegendo. Pode servir para acolchoamento, preenchendo espaços. Então, boa parte aí do nosso organismo interno é preenchido por tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo também tem uma função importante, gente, de ligar vários outros tecidos. Por isso o nome, tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele dá conjunto, certo? Ligação entre dois tecidos diferentes. Então, a gente percebe que o tecido conjuntivo tem várias funções muito importantes, certo? Aquilo que eu já falei, no tecido conjuntivo propriamente dito, são encontrados 3 tipos de fibras. E a gente tem que saber diferenciar uma da outra. Pronto, as fibras colágenas. As fibras colágenas, gente, são feitas de um tipo de colágeno, certo? As fibras colágenas, portanto, vão ser muito resistentes à tração. Tá bem aqui, no meu esqueminha, eu estou aqui mostrando para vocês onde é que estão as fibras colágenas. Então, a substância intercelular
se você perceber, é formada por uma fibrazinha chamada de colágeno, muito resistente à tração. Só que a gente também tem um segundo tipo de fibra, a fibra elástica. Nesse caso, a fibra elástica vai ser formada por uma proteína chamada de elastina, uma glicoproteína que cede à tração, mas retorna à forma original. Ou seja, as fibras elásticas, elas vão conferir ao tecido conjuntivo propriamente dito elasticidade. Por quê? Porque elas conseguem ceder à tração, mas retornar à forma original. Então, ó, observa aqui as fibras elásticas no nosso esqueminha aqui. Então, você tem fibras colágenas e também fibras elásticas. Tranquilo? Mas nós também temos um terceiro tipo de fibra, que também é encontrada na matriz intercelular, na substância intercelular do tecido conjuntivo propriamente dito. São as fibras reticulares. As fibras reticulares, assim como as fibras colágenas, também são formadas por um tipo de colágeno. Porém, um tipo de colágeno diferente, associado à glicoproteína, formando uma espécie de rede de sustentação em alguns órgãos. Então, nós temos alguns órgãos que são revestidos por uma rede de tecido conjuntivo propriamente dito, certo? Por exemplo, o baço, a medula óssea, tranquilo? Então, observa aqui no meu desenho, nós temos fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Tudo isso formando o quê? A matriz extracelular do nosso tecido conjuntivo propriamente dito. Beleza? Para frente. Com base nessas fibras, ou melhor, com base, gente, na quantidade de fibras, você pode classificar o tecido conjuntivo propriamente dito em dois. Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e tecido conjuntivo propriamente dito denso. Bem fácil de entender. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo é aquele que possui poucas fibras. Portanto, ele é delicado e sensível e está espalhado por todo o corpo, preenchendo espaços e servindo de apoio a epitélios e sustentando órgãos, certo? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo é aquele que possui uma quantidade bem menor de fibras elásticas, reticulares e colágenas. Portanto, ele vai ser mais delicado, mais sensível, certo? Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito denso, certo? Que vai ser um tecido conjuntivo mais resistente à tração. Isso acontece por quê? Devido à maior concentração de fibras. Por isso o nome, tecido conjuntivo propriamente dito denso, porque ele tem uma maior quantidade de fibras. Onde é que a gente encontra esse tipo de tecido? Na derme, né? Sustentando a nossa epiderme, formando cápsulas em alguns órgãos, como é o caso do fígado, e nos ligamentos e tendões, certo? Isso é bem fácil de perceber. Ora, se o nosso ligamento e tendão suporta uma quantidade de tração de carga muito grande, necessariamente ele precisa ser formado também por um tecido conjuntivo mais resistente, que é o caso do tecido conjuntivo propriamente dito denso. Tranquilo? O tecido conjuntivo denso, por sua vez, ele pode ser não modelado quando as suas fibras estão todas desordenadas, é o caso da derme, certo? Então, a derme, o tecido conjuntivo da nossa pele, é formado pelo tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado. Se você observar, as fibras estão todas desordenadas, não seguem um padrão. Já o tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado, possui as fibras paralelas, todas bem organizadas. Por que isso é importante? Porque isso vai dar uma maior resistência à tração. Beleza? Quanto mais organizadas forem as fibras, ou quanto mais organizadas estiverem as fibras, mais resistente é o seu tecido. Por isso que esse tecido aqui, o denso modelado, é aquele que é encontrado em tendões e ligamentos. Porque tendões e ligamentos precisam suportar uma tensão, uma carga bem maior do que a derme, por exemplo. Tranquilo? Para frente. Quais são as células que a gente encontra formando o nosso tecido conjuntivo propriamente dito? Nós temos dois tipos de células, gente. Células chamadas de fixas ou residentes, são aquelas células que se originam no próprio tecido conjuntivo e lá permanecem.
E temos as células chamadas de transitórias, que se originam na medula óssea e circulam na corrente sanguínea, entrando aí no tecido conjuntivo quando elas forem necessárias, certo? Então, ó, células do tipo fixas ou residentes. Nós temos fibroblastos, né? E fibrócitos, macrófagos e mastócitos. Aquelas que são transitórias, plasmócitos, linfócitos, macrófagos e mastócitos, tá bom? Então, o que vai ser interessante para a gente? Nós temos que conhecer esses tipos celulares e também saber as funções respectivas dessas células. Então, vamos lá. Então, tá aqui, né? Eu coloquei um desenhozinho de cada uma delas, ó. Você tem aqui o fibroblasto, você tem do lado o fibrócito, temos aqui o mastócito, o macrófago, o plasmócito e o linfócito. Nós vamos mostrar para vocês a função de cada uma delas hoje. Tranquilo? Pronto. O fibroblasto. Gente, o nome dessa célula não é à toa. O fibroblasto vai ser a célula do tecido conjuntivo, propriamente dito, que vai ter a função de sintetizar as fibras desse tecido, as fibras colágenas, elásticas e reticulares. E ainda as proteínas da matriz extracelular. Então, basicamente, a matriz extracelular, as fibras da matriz, são produzidas por uma célula chamada de fibroblasto. Ou seja, o fibroblasto vai atuar no crescimento do tecido conjuntivo, no reparo de lesões, certo? O fibroblasto é uma célula jovem, com intensa atividade metabólica. Isso para diferenciar do fibrócito. Então, ó, eu estou mostrando aqui nesse esquema o fibroblasto, que é uma célula jovem ativa, com um número bem grande de organelas e com intensa atividade metabólica. O fibroblasto, com o passar do tempo, vai envelhecendo, vai diminuindo a atividade metabólica, vai se tornando uma célula inativa e passa a ser chamada de fibrócito. Então, a célula jovem é chamada de fibroblasto, a célula mais envelhecida é chamada de fibrócito. Tranquilo? Os macrófagos. Gente, os macrófagos, eles já são mais conhecidos por vocês. Os macrófagos, eles podem se comportar tanto como uma célula residente, que foi oriunda daquele tecido, ou transitória, né? Vir a partir da circulação sanguínea e penetrar no tecido conjuntivo. Qual a função dos macrófagos? Fagocitose, que pode ser de células velhas, células danificadas ou então células mortas e cancerosas. Fagocitam tanto micro-organismos, certo? E apresentam antígenos, ou seja, apresentam partículas estranhas a outras células de defesa do nosso organismo. Então, os macrófagos, além de fazerem fagocitose, funcionam também como espécie de agentes sinalizadores, indicando para outras células de defesa da gente a invasão do nosso organismo por agentes invasores. Tranquilo? Então, os macrófagos são células muito importantes. Os plasmócitos se concentram em áreas de inflamação crônica em onde partículas estranhas invadiram o organismo. Os plasmócitos têm a função de produzir anticorpos, beleza? Então, essa é a função dos plasmócitos. Em áreas de inflamação crônica, esses plasmócitos vão produzir os anticorpos. Tranquilo? Os linfócitos. Os linfócitos, gente, são células de defesa. Podem ser de dois tipos, linfócitos B ou linfócitos T. Os linfócitos B vão ter a função de formar os plasmócitos, que a gente viu no slide anterior, que, por sua vez, produzem os anticorpos. Já os linfócitos T, eles serão responsáveis pelo reconhecimento dos antígenos, ou seja, das moléculas dos invasores. Beleza? Então, são alguns dos tipos celulares, gente, que a gente encontra aí no tecido conjuntivo propriamente dito. Nós também encontramos os mastócitos. Os mastócitos originam-se na medula óssea e instalam-se no tecido conjuntivo. Possuem numerosos grânulos de histamina e heparina. Então, olha para essa imagem aqui, ó. Nessa imagem, eu estou mostrando para vocês um mastócito. Se você observar, o citoplasma do mastócito, gente, ele é repleto de grânulos. O que tem nesses grânulos, dessas vesículas? Nós temos dois compostos, a histamina e a heparina. A heparina tem função anticoagulante e a histamina tem função de vasodilatação. Esses dois compostos, eles são liberados geralmente em situações
de resposta alérgica, em situações que o organismo ele precisa mostrar uma resposta rápida, ok? Então, nesse caso, os mastócitos eles entrarão em ação, beleza? Essas células que eu falei para vocês, que são chamadas de transitórias, elas são recrutadas para o tecido conjuntivo quando esse tecido conjuntivo ele sofre algum tipo de lesão. Aí essas células que são formadas muitas das vezes na medula óssea, elas vêm a partir da circulação sanguínea, elas vêm dentro dos vasos sanguíneos e penetram no tecido conjuntivo, que é o que vocês estão vendo aí, gente, nesse esquema. Ó. Vocês estão vendo aí, ó, que tem células, né, que vêm na circulação e penetram no tecido conjuntivo quando essas células são requeridas. No caso, por exemplo, de um dano, de um dano tecidual ao tecido conjuntivo. Como é o nome desse processo, professor? Em que essas células penetram no tecido conjuntivo. Esse processo, gente, é um processo denominado de diapedese. A diapedese é quando as células elas passam dos vasos sanguíneos para o tecido conjuntivo. Diapedese. Beleza? Tranquilo. Então, como eu falei, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, como nós acabamos de estudar, e temos os tecidos especiais. Beleza, gente? Dos tecidos especiais, nós vamos começar estudando hoje o tecido adiposo. Beleza? Então, o tecido adiposo, gente, é o tecido responsável pelo acúmulo de gordura, pelo acúmulo de lipídio, geralmente triglicerídeos, certo? Geralmente o lipídio que é acumulado nesse tecido conjuntivo especial do tipo adiposo são os triglicerídeos. Professor, qual é a função desse tecido adiposo? Olha, vem comigo. O tecido adiposo pode ter função de proteção contra choques mecânicos, certo? Então, isso é bem fácil de perceber, né? Então, aquela camada de tecido conjuntivo adiposo, ou a gente pode chamar também de panículo adiposo, tem função de proteção contra choques mecânicos, certo? Geralmente, nós chamamos essa camada de tecido conjuntivo adiposo de hipoderme. Então, nós temos a epiderme, que é tecido epitelial, né? Embaixo nós temos a derme, que é tecido conjuntivo, e abaixo da derme nós temos a hipoderme, que é o tecido conjuntivo do tipo adiposo. Então a nossa pele, ela é formada por tecido epitelial, tecido conjuntivo e tecido adiposo. O tecido adiposo, gente, também pode ter função de fornecer energia. Lembra quando a gente estudou lipídios, que eu falei que o lipídio é uma molécula que tem função energética? Então, quando você quebra um lipídio, você fornece energia para a célula. Então, consequentemente, o tecido conjuntivo adiposo, ele também vai ter função de fornecimento de energia. Beleza? E, na verdade, fornece bem mais energia do que os próprios carboidratos. E uma terceira função do tecido conjuntivo do tipo adiposo é a função de isolamento térmico. Então, gente, por exemplo, em animais que hibernam, o tecido conjuntivo adiposo vai ter muito essa função de isolamento térmico, proteção contra a perda excessiva de calor. Tranquilo? A célula, gente, que nós encontramos, né? Vocês podem ver aqui, ó, nós temos aqui uma lâmina vista ao microscópio óptico, em que aparecem as células encontradas no tecido conjuntivo do tipo adiposo, né? Que nós vamos chamar de adipócitos. Os adipócitos vão ser as células que vão justamente acumular esses lipídios, esses triglicerídeos. Tranquilo? Aí o que acontece? Esse lipídio dentro do adipócito, ele pode ser armazenado em gotículas, você percebe ao microscópio várias gotinhas de lipídios, ou então esse tecido gorduroso, esse triglicerídeo, pode ser armazenado dentro do adipócito em uma única gota, tomando todo o citoplasma do adipócito, né? Então você tem, na verdade, dois tipos de tecido conjuntivo adiposo, que eu vou mostrar agora. Olha só, nós temos um tecido adiposo chamado de pardo ou multilocular. Por que multilocular? Porque você percebe várias gotinhas de lipídios. Tá vendo? Ó? Multilocular, ó.
várias gotinhas de lipídio. Vocês estão vendo, ó? Várias gotinhas de lipídio, amarelada aqui, ó. Já o tecido conjuntivo adiposo, ele contém uma única gota de triglicerídeo que vai tomar todo o citoplasma do adipócito. Então, você tem o tecido conjuntivo adiposo multilocular, várias gotas de lipídio, e você tem o tecido adiposo unilocular, somente uma gotinha de lipídio, ou uma gota gigante de lipídio. Tranquilo? Aí eu coloquei aqui embaixo algumas outras características desses tecidos. Por exemplo, o tecido adiposo do tipo multilocular apresenta muitas mitocôndrias, dando um aspecto aí meio amarronzado, né? Você percebe aqui, ó, várias mitocôndrias dentro do adipócito. Por isso que o tecido adiposo multilocular, ele também é chamado de pardo, gente, devido a essa grande concentração de mitocôndrias, certo? Como eu já falei, apresentam numerosas gotículas de lipídio, responsáveis aí pela termogênese e termorregulação, certo? Que é essa regulação da temperatura. A gente encontra esse tecido adiposo principalmente nos recém-nascidos, né? Então, quando o recém-nascido ele vai envelhecendo, essa quantidade de tecido conjuntivo do tipo multilocular vai diminuindo e vai sendo substituída aí pelo tecido conjuntivo unilocular, adiposo unilocular. Né? Já o tecido adiposo unilocular, ó, possui uma gotícula de lipídio que ocupa quase todo o citoplasma. Consequentemente, o núcleo ele é empurrado para a periferia da célula, do adipócito. Então, o núcleo é periférico. O tecido adiposo unilocular tem a função muito importante de isolamento térmico, beleza? Além de reserva energética. Então, você observa que, dependendo aí do tecido conjuntivo adiposo, nós temos funções diferentes. Tranquilo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós estudamos o tecido conjuntivo propriamente dito, né? Aí nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e o denso. O denso pode ser modelado e não modelado. E nós estudamos o tecido conjuntivo especial, o do tipo adiposo, que pode ser multilocular, quando o adipócito contém inúmeras gotículas de lipídio, e pode ser unilocular, tecido adiposo unilocular, quando ele contém apenas uma única gota gigante de lipídio, empurrando o núcleo para a periferia. Tranquilo? Na próxima aula, nós vamos estudar os demais tipos de tecido conjuntivos especiais: cartilaginoso, ósseo, sanguíneo e hematopoético. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido a nossa aula de hoje. E até o nosso próximo encontro. Tranquilo, gente? Um abraço, fiquem com Deus.